Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Com um novo projeto para erguer as fundações da sua felicidade, entra no ar para desenhar a vontade de Deus em seu destino, mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Heitor Miyazaki e Fernando Antônio Mendes Marques. Os assuntos parecem distintos entre si, mas no bate-papo veremos que a insônia, queda de cabelo e surdez têm sua causa na mente e, portanto, são problemas que podem ser superados. E o objetivo da oração é visualizar Deus se manifestando na pessoa. E no quadro Sou Feliz, Margarida Alves Nascimento conta como, através da leitura da Sutra Sagrada, sua filha que estava acamada numa UTI recuperou-se rapidamente. Ele falou, o teu neto morreu, nasceu morto, e a tua filha está correndo perigo de vida, a tua filha vai entrar em eclampse. Fique conosco que você descobrirá hoje como se libertar de todas as carências físicas e emocionais. Assista e confira. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Margarida Alves Nascimento já acreditava no poder da Sutra Sagrada e realizou a sua leitura com fervor durante complicações de saúde de sua filha. Como a fé é o pincel que desenha o que se quer neste mundo, a amada filha se curou. Mas veja no quadro Sou Feliz de hoje o desenrolar dessa história que surpreendeu até mesmo a dona Margarida. Eu me chamo Margarida Alves do Nascimento, sou de Santos. E o meu relato é o seguinte, para mim eu acho que foi muito importante, porque estava com a filha esperando o neném e eu sempre fazia orações para os meus antepassados. E os antepassados do pai da minha filha.
E de repente, né, já chegou o dia do neném nascer, ela estava grávida e fomos para o hospital, tudo bem. Só que o neném já estava morto, porque ela teve antes uma hemorragia muito grande e o neném morreu. E daqui a pouco o médico me sai de lá de dentro e falou para todo mundo que parecia uma festa que ia acontecer ali. Ele falou, olha, há óbito. Eu nem sabia o que era óbito naquela hora, porque eu estava esperando a vida do meu neto que vinha. Eu falei, doutor, o que é óbito? Ele falou, o teu neto morreu, nasceu morto. E a tua filha está correndo perigo de vida, a tua filha vai entrar em eclampsia. Aí eu falei, doutor, então me deixa entrar aí. Se a minha filha pode morrer, me deixa entrar. Ele falou, não. Aí eu fiquei muito desesperada e me voltei para os meus antepassados. Ele bateu a porta e eu me voltei. Só que aqui chovia muito aquela manhã, eram 7 horas da manhã. E eu chorava demais com a sutra sagrada na mão, pensando nos meus antepassados. Quando eu abri a sutra, eu falei, mãezinha e pai, eu não posso entrar aí dentro, mas vocês podem. Vão lá e cuidem da minha filha, por favor, eu preciso da minha filha. E passou-se o tempo, daqui a pouco a minha filha, o médico abriu a porta, falou que ela estava bem e tudo estava bem. Só que quando passou tudo, o enterro, aquela coisa toda, a minha filha chegou para mim e ele falou, ela vai para o quarto, né? Depois que passou-se o dia inteiro. Ninguém fala com ela que ela ainda pode entrar em eclampsia, mas ela estava viva. E eu chegando no quarto, ela falou, mãe, fala para mim, quem eram 2 pessoas que estavam segurando na minha mão, 2 pessoas já velhinhos, que continuaram segurando na minha mão o tempo inteiro, me fazendo carinho. Então eu tenho certeza que era o meu pai, a minha mãe e a minha sogra. Eu só tenho que agradecer. Deus, muito obrigado. Vale a pena fazer orações para os nossos antepassados. Muito obrigado a cada um de vocês e continue orando pelos antepassados. Muito obrigado, muito obrigado. Muitos arrancam os cabelos com as preocupações, outros nem isso mais possuem para extravasar. Alguns só dormem com a ajuda de remédios, outros não querem mais escutar o mundo e acabam por ficar surdos de fato. Veja como é possível com as práticas da Seiichi Onoye se livrar da insônia, da queda de cabelo e da surdez, com os preletores Heitor Miyazaki e Fernando Antônio Mendes Marques. Convidados do preletor Eni Masaki Hara. Muito obrigado. O programa de hoje é especialmente para você que está aí agora ainda deitado no sofá, na cama, para você que está aí meio jurorô. Então, aguarde que hoje o assunto é maravilhoso. Aliás, nem é são 2, 3 assuntos hoje muito importantes. Se você está com os cabelos ali meio caindo, se você não está me ouvindo direito, ou se sofre de insônia, então hoje ele é especialmente para você e para falar sobre insônia, queda de cabelos e também outros assuntos aí que está apurrinhando a sua vida. Temos aqui a participação especial do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil? Só alegria? Só alegria, graças a Deus. São Paulino. Ave Maria, minha ficha vida. Então deve ter outro São Paulino aqui. Não, também aqui conosco, o preletor Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, mais corintiano de coração. Então é São Paulino e corintiano aqui, ó. Poxa vida. Insônia, quedas de cabelos, por exemplo. Tem algum motivo para que as pessoas não durmam direito, professor? Tem. Uma das formas para não perder o cabelo é guardar. Guardar. O chão é melhor que para queda de cabelo, né? Mas a queda de cabelo, ela pode ter 2 causas. Uma é psicossomática, que é o estado mental, emocional da pessoa, que é mente muito agitada, muito ansiosa e era muito intranquila. É normal que ela sofra quedas de cabelo. Então, a receita para pessoas que são muito ansiosas é praticar a meditação Shinsokan. Por isso que eu recomendo este livro, a meditação, explicação detalhada sobre a meditação Shinsokan, e aprender a fazer a meditação, transcender esse mundo material, adentrar no mundo maravilhoso de Deus, do paraíso, e contemplar, ou seja, com isso ela vai obter aquela tranquilidade, aquela paz espiritual e, consequentemente, essa agitação, essa ansiedade, ela vai diminuir. Aliás, essa ansiedade também é fator para engordar, né? Quando se fala assim, ansiedade, o cabelo cai.
Uma vez que caiu, se ficar tranquilo, ele nasce de novo? Nasce, porque nós somos vida e constantemente, né, nós estamos sempre, nosso organismo está sempre criando, nós temos a nossa mente se divide em a mente consciente, subconsciente, a mente instintiva e a superconsciência. A mente instintiva é a mente responsável para restabelecer, para corrigir alguns problemas do nosso organismo. Queda de cabelo, o senhor orientou uma vez um adepto da Seitoneia que mora em Rio Preto, Moacir. Sim. Ele não orou e... esse caso foi interessante, porque esse é outro detalhe que não era psicossomático, existe uma causa espiritual também. Então, existem casos interessantes, até na revista antiga da Seitoneia saiu o caso de uma senhora, uma advogada de Campo Grande, ela perdeu totalmente os cabelos. E participando da Seitoneia, aprendeu a orar para os antepassados. Ela foi visitar os antepassados e em casa começou a fazer oração para os antepassados. Os cabelos nasceram. Aí eu falei para o Moacir, nosso grande amigo São José do Rio Preto, mandar alô para ele, né? São José do Rio Preto, e ele estava calvo e falou, o que eu faço? Né? Que eu sou tão novo, estou com 42 anos. Então eu mencionei para que ele procurasse pôr em prática mais para o lado da meditação e também para orar para os antepassados. E ele começou a fazer essa oração. E o fato interessante é que depois encontrei com ele, ele falou, o senhor sabe em quem que nasceram os cabelos? No meu pai com 73 anos. Olha só. E depois de 7, 8 meses começaram a nascer nele também. Nele também. Então, alô Rio Preto, alô Jales, nosso muito obrigado a vocês que assistem o programa da Seitoneia. Fernando, como corintiano, tem perdido o sono? Pouquinho, mas está melhorando. Tá melhorando. Os cabelos ainda não começaram a perder não, mas está melhorando. Tá certo. Problema de insônia, por que as pessoas não conseguem dormir direito, Fernando? O mestre Masaharu Taniguchi, ele diz no livro A Verdade da Vida, A Verdade, volume 1, que insônia, uma das causas pode ser preocupações, temores e ansiedade. Então tem muita gente que, por exemplo, a dívida, ela tem uma dívida e ela não consegue, ela fica pensando constantemente na dívida, leva a dívida para a cama e isso faz com que ela perca o sono. Ela precisa ter a capacidade de perceber que ela, como filho de Deus, precisa se controlar, acreditar que vai ser capaz de superar essa dificuldade. Se ela se preocupar constantemente, a tendência natural é ela perder o sono. Uma das causas, preocupações, temores e ansiedades. Só que o mestre ele fala também que tem pessoas que perdem o sono por teimosia, né? Teimosia mental. Isso está no livro Assim se Concretiza o Bem. E o Dr. Taniguchi ele diz que tem gente que é teimosa ao excesso. Ela quer que seja do jeito dela. E essa teimosia faz com que ela também venha a perder o sono. E como que faz para perder a teimosia para não perder o sono? Primeiro precisa se descobrir como filho de Deus. Ao entender que é filho de Deus, deixar esse Deus se manifestar em seus atos, pensamentos e palavras. E a teimosia significa entender que ele também tem algumas posições, mas passar a respeitar a posição do outro. Quando ele se coloca na posição de tem que ser do meu jeito, naturalmente ele já não dá a oportunidade para que as pessoas possam fazer parte da sua vida. Ele precisa se dar a oportunidade de ter essa flexibilidade mental de aceitar também a posição do outro. Para você que está assistindo o programa da Seitoneia hoje pela primeira vez e nunca ligou aqui para nós no 0800 770 2600, se ligar agora nesse telefone 0800 770 2600, recebe de brinde da Seitoneia do Brasil uma revista. Ela vai pelo correio, ela é totalmente gratuita para você, que é um telespectador especial para todos nós. Professor, além das quedas do cabelo, além de insônia, problema de surdez. Uns já nascem com problema auditivo e outros depois de terem nascido. Tem alguma causa mental nesse aspecto? Tem. Temos que separar por idade, porque se uma criança já nasce com problema de surdez, ela pode ter duas causas. Uma delas é a criança que foi rejeitada. Então, quando a criança é rejeitada, ela pode nascer com problemas de audição, problema de visão, até mudez. Isso porque ela ficou muito magoada pela rejeição que a mãe lhe impôs, que a mãe não desejava. Então, quando a pessoa está magoada, ela não quer se comunicar com a pessoa que está magoada. Ela não quer ouvir os pais, não quer ouvir, não quer ver. Por exemplo, uma pessoa está super magoada com a cunhada, por exemplo. Ao encontrá-la no supermercado, ao vê-la no supermercado, se ela está num corredor, ela vai fazer o quê? Evitar procurar outro corredor. Por quê? Não quer se comunicar, não quer ver a pessoa, né? Então, é uma das causas. Outro detalhe é quando as mães, quando estão no estado de gestação, quando estão grávidas, não querem conversar com determinada pessoa, ficam muito magoada. Isso faz com que a criança também nasça com esse problema. Aliás,
temos um relato numa revista antiga da Seichonoye, uma senhora de Santos, a filha tinha 8 anos de idade. Ela conheceu a Seichonoye e viu que ela havia ocorrido esse fato de um conflito familiar, e quando ela perdoou essa pessoa que ela nutria uma mágoa desde o tempo que ela estava grávida, a filha passou a falar, né? Então ela se curou e começou a falar normalmente. Pois não, Fernando. Se eu posso contar um relato? Deve. É sobre a questão da surdez. O nome dela é Marina, da Regional SP São Bernardo do Campo. Assim, a Marina, ela acabou querendo casar e encontrou a sua metade da alma, mas os pais a princípio foram contra. E ela disse, não, eu gostaria de casar, e mesmo contra a vontade foi e casou. 2 anos depois engravidou, só que assim que ela engravidou, o marido separou. E ela teve que voltar para casa grávida. E ao voltar para casa, assim, ela perdeu o emprego, grávida, e começou a perder a capacidade de ouvidos. Ela não conseguia ouvir através do seu ouvido esquerdo. E aí ela foi a Seichonoye se orientar com o preletor, e o preletor disse, se harmonize com seu pai. Mas ela perguntou, mas por que o meu pai? Ela disse, não, porque provavelmente você está carregando uma mágoa muito grande do seu pai. E ela percebeu que todos os dias, quando ela acordava, a voz que ela menos queria ouvir era do pai. Porque ele sempre dizia para ela, todos os dias, eu não falei, se tivesse me ouvido, não teria acontecido. E isso fez com que ela perdesse a capacidade. Ao praticar o ensinamento da Seichonoye e se harmonizar com o pai, voltou naturalmente a ouvir. Para você que está em casa agora, tem algum problema também e quiser solucionar esse seu problema através do ensinamento da Seichonoye, procure uma sede da Seichonoye mais próxima da sua casa ou mesmo aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã, nós temos o Domingo da Seichonoye, onde ocorrem orações, palestras e também a orientação pessoal. Caso você tenha aí algum conflito a ser resolvido, procure um preletor da Seichonoye. As orientações são dadas espontaneamente pelos preletores da Seichonoye, são gratuitas, e aí então você poderá resolver os seus problemas. Ou ainda você pode também ligar no 0800 770 2600 e obter as informações necessárias para você ser cada vez mais e mais e mais feliz. Professor, a gente está falando agora sobre surdez, insônia e queda de cabelo, e hoje em dia tem muitas pessoas aí que sofrem bastante porque o cabelo parece que está caindo mesmo, né? O senhor já citou algum caso, por exemplo, agora do Moacir. Para quem está aí com o cabelo aí meio, sei lá, querendo cair assim, tem como uma pessoa, doravante, evitar isso, assim, sendo feliz, fazendo oração? Tem alguma oração específica para isso? Bom, o importante, básico, uma oração básica que a Seichonoye menciona é a meditação Shinsokan. É uma meditação onde a pessoa aprende, tem o básico e tem várias outras modalidades. Então, por isso que eu recomendo para as pessoas que quiserem diversificar, né, nas meditações. Então, tem esse livro, Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Então, nesse livro, as pessoas aprendem toda a profundidade, a postura, a forma como ela deva praticar a meditação. Esse é o primeiro passo. E outro detalhe, também recomendo que as pessoas participem das associações locais, aprendam seminários na academia, da Seichonoye, né, professor? Então, domingo da Seichonoye, comece a participar, porque o ser humano ele é um ser social, né? Você que está em casa, ficar somente em casa não é o caminho. Então, nós precisamos de um convívio social. Então, participando de uma reunião, numa associação, nas academias, você vai conhecer novas pessoas, pessoas maravilhosas, e vai criar o hábito de praticá-las, de praticar o ensinamento. E nessa prática, uma das coisas também é a oração para os antepassados. Tem outro livro aqui que menciona como a oração, e através da oração do amor, o livro chama-se Para Realizar Amor e Oração, vários exemplos de pessoas que se curaram de outros problemas, paralisia, outras coisas mais. Então, tudo isso mudando a nossa postura mental, a pessoa compreendendo a verdade, fazendo uma autorreflexão, eu estava errado, ela se arrepende, muda, se harmoniza, tudo isso reflete em tudo para a nossa vida, até o lado profissional, no crescimento na parte profissional, tudo isso depende do nosso estado mental. Por esse fato, não somente a surdez, paralisia, mas outros casos também. Tem um caso de uma jovem também que hoje é uma líder da Seichonoye. O filho dela nasceu com apenas 20% de audição. E, então eu mencionei, quando você estava grávida, você não ficou magoada com determinada pessoa, ela havia ficado com a cunhada. Então ela pôs em prática e também leu a Sutra Sagrada na cabeceira do menino, fez a oração do perdão,
se harmonizou com essa pessoa, com essa cunhada, e o filho passou a ter 100% de audição. Fernando, você falou agora há pouco sobre insônia, tensão, essas coisas todas, estresse, mas tem muita gente que tem medo de dormir porque acha que vai morrer se dormir. Aí acaba não dormindo porque acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Nesse caso, pessoas que estão aí estressadas, doentes, com dor, quer dormir porque se dormir passa todo o sofrimento e não consegue dormir. Qual é a orientação? Na realidade, o professor Heitor acabou falando agora sobre o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Primeiro, a pessoa precisa mudar o conceito. Ela tem um conceito de que é corpo carnal, ela precisa entender que não é corpo carnal, mas sim vida de Deus. E ao mudar essa consciência e praticar a meditação Shinsokan todos os dias, ela irá aumentar a convicção do sentimento de unidade com Deus, e aí essa preocupação de que posso dormir e não acordar, ou morrer e retornar ao mundo espiritual, vai desaparecer. Porque ela vai criar essa consciência, eu e Deus somos um só. Só um minutinho, essa meditação Shinsokan, para quem está assistindo agora no programa, nunca ouviu falar sobre meditação Shinsokan. O que é essa meditação Shinsokan? A meditação Shinsokan é a prática contemplativa que existe dentro dos ensinamentos da Seichono, é uma prática básica, onde Shinsokan, a palavra Shinsokan significa ver, sentir e contemplar Deus. Então, ao realizar a prática, e aí, aproveitando aqui o livro do professor Heitor, explicações detalhadas para você que não conhece, que ainda não sabe como praticar, pode adquirir o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, que aqui tem todas as informações para que você possa aprender, aumentar a convicção de que é filho de Deus, e aí sua vida vai melhorar cada vez mais. Se está estressado lá, não consegue nem fazer oração, nem concentrar em nada, a não ser no estresse dela, como que faz? Alguém pode fazer da família para ela, por exemplo? Sim. É importante que a pessoa faça, mas se tem uns familiares que podem fazer, o objetivo da oração é visualizar Deus se manifestando na pessoa. Para uma pessoa que está em casa agora, por exemplo, não conseguiu dormir direitinho na noite passada, ou sei lá, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Nessa hora, recomenda-se a leitura de um livro da Seichono. Já que não dorme, não lê uns bons livros? Já que tem tempo, né? Já que tem tempo. Já que tem tempo, está acordado, que tal ler? Mas às vezes a pessoa ela não consegue efetuar a leitura porque está muito tensa, está muito ansiosa. E aí, dentro da Seichono, o Dr. Taniguchi, ele também nos dá pequenas mentalizações. A pessoa ela pode decorar uma mentalização e fazer essa mentalização constantemente. Eu e Deus somos um só. Onde quer que eu vá, Deus sempre vai à minha frente. Eu e Deus somos um só. Aonde quer que eu vá, Deus sempre vai à minha frente. Para que ela possa jogar no subconsciente essa consciência. Essa mentalização aí, ela pode ser feita a qualquer hora. É que oração, às vezes tem pessoas que pensam que oração significa apenas se colocar em posição de oração. Existe oração estática e oração dinâmica. A oração estática é aquela que você fazer a meditação Shinsokan. Mas a oração dinâmica é aquela que durante todo o dia você precisa vibrar palavras positivas. Então, está indo para o trabalho? Vibra. Está no ônibus? Vibra. Ao invés de estar reclamando que o ônibus está cheio, que tal? Obrigado, Deus. Estou andando em Mercedes-Benz. E outra coisa, não sou egoísta, ainda levo 44 comigo. E motorista particular? Motorista particular. Xavier. Esse sentimento é que tem que se colocar dentro do coração e vibrar positivamente, não ver a vida de forma negativa. Mais informações sobre a Seichono, liga agora, 0800 770 2600. E mais uma vez, se ligar agora, ganha de brinde da Seichono do Brasil, uma revista gratuitamente pelo correio. Muito obrigado. Professor, quando você... No caso da insônia, até bom dar aula para o pessoal de Minas, lá de BH, porque uma senhora assistindo ao programa da Seichono disse que o pessoal que me disse, o senhor Nakano. E ela fazia 12 anos que ela não dormia. Como ela não dormia, ficava de madrugada assistindo a televisão. E ligou num dos programas. E nessa hora disse que eu estava falando. E dormiu. Então eu penso, será que dá sono minha palestra? Mas ela dormiu depois de 12 anos e começou a frequentar a Seichono. Então é exatamente a paz espiritual que ela obtém. Mas uma das coisas que tira o sono de muitos brasileiros hoje é a falta de dinheiro ou dívidas em excesso, né? A pessoa não consegue dormir. Para pagar dívida? Pagar dívida, primeiro detalhe também, a pessoa ter aquele esforço, porque existem pessoas que estão com dívidas, mas ela não quer reduzir nada dos seus gastos supérfluos. Ela falou, não, eu quero viajar, quero fazer isso, mas ela não tem aquela responsabilidade perante as outras pessoas. Essa própria postura de uma pessoa que não se esforça, faz com que ela crie um sentimento de autopunição, de culpa, porque ela não está se esforçando. Mas se ela cortar o refrigerante, cortar isso, cortar aquilo, e procurar se esforçar, dar satisfação para quem ela deve, isso já vai fazer com que ela se sinta feliz e, consequentemente, pelo esforço, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Por isso que as pessoas que estão se esforçando sempre conseguem. E também dentro da parte daquilo que a Seichono ensina.
né? Praticar os ensinamentos e compreender que é filho de Deus, que ela é merecedora, tudo isso fará com que ela possa atrair essa felicidade. Outro detalhe também, há muitas pessoas que querem prosperar, mas em casa é uma briga de foice, é de desarmonia total. Dessa forma não há como prosperar. Fernando, para a gente encerrar o programa aí, dica para quem está nos assistindo agora lá em casa assim, e está lá com seus problemas a mil, isso está tirando o sono, está deixando a pessoa surda, não ouve mais ninguém falando, olha, nada dá certo na minha vida. Se não está dormindo, insônia, porque tem dívida, muda agora. A partir de hoje, ao invés de ficar acordado pensando na dívida, pensa no dinheiro, que é que vai justamente solucionar a dívida. Então, em vez de pensar, eu não tenho, vai dormir pensando, eu tenho dinheiro, porque sou filho de Deus. E coloca isso no subconsciente e a vida vai melhorar cada vez mais. Professor, a última dica aí para quem está em casa agora assistindo o programa da Seitiano, esse modo feliz de viver. A última dica é compreender, não a mente racionalmente, intelectualmente, superficialmente, que é filho de Deus. Mergulhe nessa verdade, por isso a meditação Shinsokan é fundamental. Entenda que você é filho de Deus e herdeiro de Deus. Há muitas pessoas que contestam quando nós somos homem filho de Deus. Sim. Mas está lá, Cristo disse, Pai nosso que estás no céu. Nosso Pai é Deus, está bem claro, né? Então, nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós merecemos a felicidade. Nós não viemos aqui para ficar sofrendo. Nós não viemos aqui para ficar pagando pecado de um casal. Né? Será que necessita de 6 bilhões de pessoas para pagar um pecado? Então, você é filho de Deus, você é merecedor. Pensar desta forma 24 horas por dia. Aí a sorte muda. Muito obrigado, professor Heitor, pela presença do senhor, pela orientação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Mais. Muito obrigado pela orientação. E que o Corinthians não permita que você perca o sono, e nem que São Paulo também, né, professor? Precisa fazer mais oração para o Corinthians, é bom fazer oração, tá certo? A oração a gente agradece. E a você que está aqui conosco sempre, nosso muito obrigado e que tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado. Sobre a solidez de verdades como as que acabamos de ver, erguer-se uma nova e prazerosa vida. Para tanto, vamos ao nosso momento de reflexão. Quando for incumbido de um trabalho mais difícil e penoso, não resmungue, não reclame, mas veja nele uma chance para desenvolver-se. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Faça chuva ou faça sol lá fora, desejamos do fundo do coração que você seja capaz de lançar um sorriso para a vida que leva, pois quando você conseguir abençoar a si mesmo, é sinal de que está cumprindo o seu papel. O programa Seitiano Noye, um modo feliz de viver. Aprendemos aqui na Seitiano Noye que as formas de orar diferem, mas o sentimento de aceitar Deus deve ser o mesmo, com a profunda sinceridade. É o convite que lhe fazemos agora. Receba a própria vida de Deus em nosso momento de oração. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte: sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. E onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.